Olá, a gente começa agora mais um Papo com o Editor, programa de entrevistas do Broadcast Político. O nosso convidado de hoje é Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB. Eu estou aqui com o repórter Gabriel Hirabaase, eu sou Luci Ribeiro e a gente vai conversar um pouco sobre política. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Luci. Prazer estar com vocês aqui para a nossa conversa. Estou à disposição. Presidente, vamos começar com o assunto do momento, dos últimos dias, das últimas semanas. O pacote de corte de gastos que o presidente Lula está promovendo, né? Foi apresentado ontem em rede nacional pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e está sendo detalhado agora em uma coletiva de imprensa em Brasília. Qual a sua avaliação sobre esse pacote? O que você acha desse pacote? Veja, eu não conheço o detalhe do pacote que, evidentemente, está sendo apresentado agora, mas hoje e desde ontem eu tenho acompanhado e vi que o volume de recursos chega a 70 bilhões de reais e também tem uma dedução do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Também faz parte esse anúncio, né? Além disso, tem a possibilidade de criação de um novo imposto para quem ganha mais de 50 mil reais. Bom, de um lado, nós já temos uma carga tributária excessivamente alta. Nós temos carga tributária de país de primeiríssimo mundo e temos serviços públicos de terceiríssimo mundo. Eu nunca concordei com a ideia de subir ainda mais a carga tributária. Não sei se vocês lembram, mas a carga tributária no Brasil até o início do governo Fernando Henrique era 22% do PIB. Hoje ela já passa de 34%. Com relação ao ajuste fiscal, eu acho que, e tem sido uma característica dos governos do PSB, ajuste fiscal é, e, e você ter as contas em dia do Estado é como você faz sua vida pessoal, é muito semelhante. Se você não tiver as contas ajustadas, você não vai ter recursos para fazer investimento e não vai ter como governar bem e não vai ter como apresentar bons resultados. Isso nós temos o exemplo hoje de você olhar para Paraíba, que é governada pelo PSB, ela está numa posição, no primeiro lugar, na posição de ter uma questão fiscal bem ajustada. Você vê o Espírito Santo também, e foi assim quando foi o governo também, nos dois governos do Eduardo Campos e do próprio Paulo Câmara em Pernambuco. Então, essa questão fiscal ela é importante e ela não tem a ver com questão ideológica, se de esquerda, direita. Você tem as contas ajustadas, você as contas em dia, as contas em ordem, com possibilidade, e criar a possibilidade de investimento é uma questão de eficiência econômica do Estado brasileiro, seja nacional, municipal ou estadual. Então, assim, eu não poderia fazer uma avaliação pormenorizada, porque não sei se esses 70 bilhões que estão sendo anunciados, de onde eles saem exatamente, isso aqui eu não tenho ainda essa informação, e o que deixa se foram recursos, que recursos são, e de onde esses recursos exatamente saíram, esse detalhe eu ainda não tenho. Presidente, o senhor mencionou essa questão do aumento da faixa de isenção, né, que é uma promessa de campanha do presidente Lula, e também essa taxação majorada, né, o aumento da taxação de pessoas que ganham acima de 50 mil reais. Queria só que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, qual que é a opinião sua em relação a esses dois pontos. A taxação e... O aumento da taxação, né, dos 50 Sim. mil, e a questão do imposto de renda, o aumento da faixa de isenção. Da taxa de isenção, eu acho que tem uma justiça fiscal, né? Porque são pessoas que ganham até 5 mil reais, realmente são pessoas que ganham muito pouco, e não há por que elas serem tratadas exatamente quem ganha um alto salário. Agora, já o aumento de imposto de renda para salários mais altos, o rendimento mais acima de 50 mil reais, eu tenho lá minhas dúvidas, exatamente pelo que eu falei, porque acho que a carga tributária brasileira já é bastante elevada. Eu acho que diminuir, correto, aumentar, não estaria muito de acordo, porque, francamente, acho que já pagamos muito imposto, excessivamente até. Mas do ponto de vista do equilíbrio fiscal, presidente, a questão é que uma coisa está atrelada à outra aí nesse caso específico, né?
pelo que o ministro Haddad colocou no pronunciamento de ontem e está explicando agora, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para as pessoas mais pobres tem que ser pago por alguém, e aí a conta que o governo está fazendo, ela ser paga pelas pessoas que ganham mais de 50 mil. O senhor acha que isso tem viabilidade no Congresso? Mas essas pessoas também, não sei, tenho minhas dúvidas. Acho muito difícil. Mas acho que essas pessoas também já pagam muito imposto, não é os que pagam, já pagam. E também são pessoas que muitas vezes criam emprego, geram renda, porque quem é que tem 50 mil, né? Um rendimento de 50 mil? Então tem que levar em conta que a elevação de impostos, ela sempre tem consequências e nem sempre elas são, geralmente elas são negativas, não são positivas. E em outros momentos, em outros governos, inclusive nos governos do próprio PT, se fez corte de gastos sem criar novos impostos. Né? Agora, é, é, Sim. Presidente, no pacote também tem algumas regras que vão, de certa forma, reduzir o valor aí do abono salarial, né, de forma gradual até chegar a um salário mínimo. A redução desse tipo de benefício é bem vista pelo senhor? Como é que o senhor avalia isso? nessa questão da legislação trabalhista e de os direitos que devem ser respeitados, mas tem um aspecto seguinte: se nós observarmos no Brasil, nós só temos um terço da população que trabalha que tem carteira assinada e que tem todos os direitos assegurados. Dois terços ou vivem na informalidade ou no subemprego. Então, é preciso, acho que aí tem que ter um ajuste para. Você tem que verificar, por exemplo, você trata hoje no Brasil uma empresa multinacional que emprega pouco, igual uma pequena e uma média empresa, que, aliás, são as que empregam mais. E ela tem que cumprir uma legislação, muitas vezes, que tem uma quantidade de empregos que dificultam muito, inclusive, esses pequenos e médios empresários de progredirem, de terem seus lucros e de ampliarem seus negócios. Então, eu vejo assim que é uma possibilidade, algumas coisas no Brasil precisam ser repassadas em matéria trabalhista. E é o chamado custo Brasil também. Quando você vai produzir para exportar, por exemplo, tudo isso está no custo. E se nós não tivermos uma redução do chamado custo Brasil, do custo da mão de obra e tudo mais, e do ponto de vista da competitividade, da competição internacional, do comércio internacional, nós vamos ficando um pouco para trás com isso. Você veja, a China, por que que a China chegou aonde chegou? Porque ela tem uma mão de obra com direitos muito mais reduzidos do que no Brasil, uma mão de obra muito barata, às vezes até falam escravo, mas não concordo muito que seja, não concordo com essa ideia de que seja escravo, é uma mão de obra que permite ao país estar no comércio internacional de forma muito competitiva e acaba também por criar as condições de riqueza no país que possibilitam sustentar políticas sociais importantes para o conjunto da população. Presidente, mas o senhor acha que o PSB no Congresso, essas medidas, o partido vai dar apoio a elas, ou o senhor acha que ainda é muito cedo para falar sobre isso? Acho que elas precisam ser analisadas detalhadamente. Se o partido achar que deve propor ajustes, deve fazê-lo também. Como eu disse, eu não estou falando aqui sobre detalhes dessas medidas porque elas não me chegaram, não é? Sim. E eu acredito que não tenham chegado a ninguém porque estão sendo anunciadas agora. Talvez tenham chegado ao presidente da Câmara e do Senado, que foram convidados a ir ao Palácio Planalto ontem para receber antes do anúncio das medidas. Mas não chegaram a todos, e a mim não chegou também nem aos partidos, pelo que eu saiba, pelo que sei. De maneira que os detalhes, às vezes, o diabo mora nos detalhes. É preciso examinar detalhadamente, se for necessário aperfeiçoar as medidas, que sejam propostas as medidas. Na essência, nós somos um partido da base do governo, aliados do governo desde o primeiro momento, o primeiro turno das eleições presidenciais. Temos o vice-presidente da República, temos uma bancada que é governista, mas isso não significa dizer que as coisas não possam ser examinadas e não possam ser aperfeiçoadas, se assim nós acharmos que deve ser. Presidente, agora mudando um pouquinho de assunto aí para as eleições deste ano, né? O prefeito de Recife, João Campos, que foi reeleito,
ele representou um dos principais resultados do PSB e do centro-esquerda na eleição municipal. Diante disso, eu faço duas perguntas para o senhor. Que aprendizado a gente pode tirar do desempenho dele para a eleição nacional? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o senhor já diria que ele já pode ser apontado como uma eventual futura liderança nacional em curto prazo? Olha, na primeira pergunta, a administração do Recife, através de João Campos, o João foi eleito não tinha 27 anos ainda, ia fazer 27 anos. E eu fiquei muito alegre porque acompanha a família dele, né, o avô de quem foi muito amigo, o pai dele, o bisavô e o pai dele, acompanhei a vida política de ambos e a dele também. Mas assim fiquei aquela preocupação pela juventude dele, e muita gente duvidava que ele pudesse fazer uma boa administração. Mas ele, além de inteligente e responsável, é também muito estudioso dos problemas e formou uma boa equipe, que o segredo de uma boa administração está na formação de uma boa equipe. Uma equipe mesclada de gente jovem e de gente experiente também. O que foi muito importante, assim, ele começou, o primeiro momento é esse. Então, a formação de uma equipe, e a equipe não necessariamente todos são partidários, não são todos do PSB, não são todos. Ele procurou os melhores quadros que tinha na cidade e colocou nos postos que ele achou que devia colocar. E se dedicou com exaustão durante seus quase 4 anos de governo, que já se aproximam dos 4 anos. E, ao final de contas, criou mecanismos importantes de comunicação com a população e fez realizações extremamente significativas na cidade do Recife, a ponto de que a população o reelegeu com um grande percentual, e ele demonstra, eu acompanhei tanto o bisavô, como eu disse, o pai dele, e ele demonstra uma capacidade muito grande, ele é potencialmente uma próxima liderança nacional, não tenho a menor dúvida disso. E para o PSB, ele é hoje, por exemplo, o principal investimento. Por quê? O nosso país tem uma carência enorme de lideranças jovens, principalmente no campo da centro-esquerda, centro-esquerda, lamentavelmente, a direita e a extrema-direita têm apresentado uma quantidade bem razoável de jovens novas lideranças, o que não acontece com a esquerda, e eu lamento muitíssimo isso. Se você observar do lado da direita e extrema-direita, você tem o Nicolas, você tem o próprio, como é que disputou a eleição de Belo Horizonte? Engler. O Bruno Engler. O Bruno Engler, você tem o Fernandes lá de Fortaleza, que disputou as eleições, o André Fernandes, que disputou as eleições, que tem apenas 26 anos. Você tem o japonês lá de São Paulo, Kataguiri. Kataguiri, esses nomes japoneses me atrapalham, por isso que eu estou chamando o Gabriel sempre Gabriel. Então, tem muitas lideranças jovens, né? E ao passo que a esquerda não tem, e, lamentavelmente, sugerido isso. E João se apresenta como uma liderança importante, responsável, capaz, dinâmica, inovadora, e o PSB fica muito feliz com isso e claro, torcendo que também no nosso campo apareçam outras lideranças jovens. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que ele será uma liderança, ele já é uma liderança hoje considerada estadual e que ele vai passar para o plano nacional no momento certo. As lideranças elas se constroem nos embates políticos. E os embates políticos que ele tem se submetido têm sido muito positivo, muito inovador, e eu aposto muito na possibilidade. Nós todos do PSB apostamos muito na liderança dele para o nosso futuro e para o futuro do nosso país também, claro. Aproveitando o gancho, presidente, o senhor já disse em outras entrevistas que a esquerda tem patinado, enfim, ainda tem dificuldades em conquistar eleitorado. O senhor está falando agora sobre essa dificuldade de ter uma renovação de novas lideranças jovens, assim, no campo da esquerda e da centro-esquerda. Ao que o senhor atribui essa dificuldade? Quais são os motivos para isso, na opinião do senhor? A minha impressão, para ser sincero, é que a esquerda brasileira e mundial também, ela tem tido muita dificuldade em se autorrenovar. Nós tivemos um processo de renovação, um processo de mudança mundial, que se reflete, obviamente, no Brasil e em todas as partes do planeta,
que foram muito profundas. Nós tivemos mudanças altamente significativas no âmbito tecnológico. Nós temos uma mudança também, inclusive, o envelhecimento da população mundial também, felizmente pela longevidade que estamos tendo hoje, que é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, isso gera consequências e temos que colocar a cabeça para funcionar para novas políticas que também percebam esses aspectos. Temos hoje uma mão de obra que precisa ser mais qualificada. Temos muitos desafios pelo Brasil e temos no caso do Brasil, nós temos um fenômeno que nós precisamos estudar melhor, mas eu vejo com muita clareza isso, numa mudança do perfil do eleitorado brasileiro. Tivemos um crescimento vertiginoso nas últimas 2 décadas, 3 décadas, do crescimento do eleitorado protestante, ou chamado evangélico, ambos são respeitáveis, e eu acho que nós não soubemos ainda ter uma comunicação adequada com essas pessoas. Porque são pessoas, em grande medida, de um volume de eleitores, que são pessoas de classes populares, que estão em religiões evangélicas e que precisam de políticas públicas, assim como, mas também precisam ser compreendidas nos seus valores, que necessariamente não são nossos, mas elas precisam ter uma linguagem de compreensão que o que nós devemos nos apegar naquilo que são os direitos que elas têm, que são as necessidades delas, sem elevar o identitarismo à altura em que ele está levado no Brasil por vários partidos de esquerda. Eu acho que isso é um problema que precisa ser superado e rapidamente, porque o que se vê, por exemplo, eu dou um exemplo que me parece muito claro. Se nós compararmos o governo Lula com o governo desastroso do Bolsonaro, em todos os itens que você comparar, você vai ver que o governo Lula é enormemente melhor sucedido do que o de Bolsonaro, não tem a menor dúvida disso. No entanto, quando você vai fazer uma pesquisa, quando você examina as pesquisas e a opinião, você vê que Lula e Bolsonaro, ou direita e esquerda, estão assim mais ou menos empatados, né? Quando poderia estar bem melhor. Então, há aí uma questão política ideológica por trás dessa ascensão da direita, do centro-direita, direita e tal, e que precisa ser resolvida, que é a questão política e ideológica mesmo. Nós precisamos nos comunicar melhor com a população, com toda a população, mas em particular com a população de baixa renda e, de modo especial, com a população evangélica, compreendendo a sua fé, os seus valores e procurando nos unir a ela naquilo que nos une, que eu acho que há muita coisa que nos une. E as coisas que nos separam diga respeito à fé individual de cada um, valores específicos de cada um, e para isso nós precisamos evitar o discurso identitário, que caracteriza muito a esquerda mundial hoje. Isso, a meu ver, é uma das coisas que mais prejudica a esquerda brasileira. Então, há desafios e há paradigmas que precisam ser superados. Se nós não compreendermos isso, continuaremos sem o surgimento de novas lideranças. Preciso ver o que está acontecendo do outro lado para, examinando as nossas fragilidades, podermos superá-las a partir de assumirmos determinadas fragilidades que nos assolam e nos prejudicam eleitoralmente. Presidente, então o senhor está dizendo que o principal calcanhar de Aquiles aí da esquerda em relação ao eleitorado é essa falta de uma boa comunicação com esses públicos específicos de baixa renda e agora o público evangélico. Na lista de desafios que a esquerda precisa superar para que ela não seja vencida em 2026 pela direita ou pela extrema-direita, além desse fator da comunicação, o senhor colocaria outros fatores, outros motivos, outras coisas que a esquerda tem que fazer para obter um resultado melhor? Logo ali, né? 2026 já está aí. Ao Brasil à esquerda falta oferecer um sonho que ofereceu no passado. À esquerda falta um projeto nacional de desenvolvimento que possa explorar adequadamente todas as grandes potencialidades que o Brasil tem. Por exemplo, eu dou um exemplo, a Amazônia. A Amazônia, hoje, ela recebe fundo daqui, da Amazônia, da Suécia, agora os Estados Unidos veio com 50 milhões, algo ridículo, mas, enfim, tem.
E o Brasil não diz o que quer da Amazônia, mas a Amazônia não é um problema, não deveria ser, pelo menos. A Amazônia é um tesouro sobre o qual o governo devia ter um projeto que tivesse formando jovens para estudar a biodiversidade e a biotecnologia existente na Amazônia e transformá-la em negócios para o bem da população que vive naquela região, para a preservação do meio ambiente e da própria floresta, e para o bem do nosso país, porque dali se pode gerar riquezas excepcionais, riquezas extraordinárias, unindo o conhecimento ao investimento, ao capital que podia investir lá, seja nacional ou internacional, que poderia investir lá se houvesse um projeto nacional. Assim como houve quando criaram a Embrapa, há décadas atrás, em que essas terras aqui que ficam no centro-oeste, onde eu estou nesse momento, não sei onde é que vocês estão, acho que é em São Paulo, Brasília. em Brasília também, então estamos aqui, então estamos na mesma região. Essas terras aqui não valiam muita coisa, não, valiam muito pouco, e elas passaram a valer a partir do momento em que se criou a Embrapa, se mandou dezenas ou centenas de pessoas estudarem, fazerem doutorado no exterior e voltarem e passar a corrigir as terras, e tanto a pecuária como a agricultura, e hoje nós somos uma potência. E não somos uma potência agrícola, por acaso, somos uma potência agrícola porque alguém estrategicamente lá atrás teve a iniciativa de criar a Embrapa e a iniciativa de torná-la uma empresa das mais importantes que nos permitiu ser o que nós somos hoje do ponto de vista da potência agrícola que o Brasil representa no âmbito mundial. Da mesma forma, poderia ser feito para a Amazônia. Temos na área mais desenvolvida a nossa indústria, São Paulo e a indústria de todo o país, que também está perdendo competitividade e deixando de crescer já faz muito tempo. Esse é outro desafio que ainda não alcançamos e precisamos alcançar, porque isso aí geraria, além de tornar o Brasil mais competitivo do ponto de vista comercial, na balança comercial, ele também geraria milhões de empregos. Se nós, por exemplo, industrializássemos ao menos uma boa parte dos produtos agrícolas e minerais que nós exportamos em grãos ou minerais brutos. Tudo isso são desafios estratégicos que não estão sendo exatamente cuidados. Há uma política industrial aí, mas, assim, sinceramente, eu ainda acho que nós podíamos estar pensando muito mais alto o Brasil, criando esse sonho, assim como A aconteceu política industrial está, inclusive, sob o comando de do um PSB, integrante claro, do PSB, né? com o O ministro ministro Alckmin, Geraldo Alckmin, vice-presidente. que tem feito um esforço no sentido da inovação da indústria, e um esforço muito positivo, mas são sonhos que precisam ser mais altos, no caso do Brasil, porque o Brasil pode pensar alto, o Brasil pode pensar grande, o Brasil pode criar um sonho, assim como o Brasil foi dos anos 30 aos anos 80, o país que mais cresceu em todo o planeta. O Brasil se transformou profundamente de 30 de Getúlio até o fim da ditadura militar. De maneira que há muitas coisas novas que podem ser criadas, há muitos sonhos que podem ser alimentados, que eu acho, sinceramente, que até agora a esquerda no poder não conseguiu alavancar isso. Então, vão aparecendo, e tem outro aspecto que me parece um grande desafio, que é melhorar o sistema político. Porque é a partir da política e a partir dos partidos políticos que tem a formulação de políticas públicas. E se nós chegamos num sistema extremamente pulverizado de partidos políticos, de partidos sobre os quais muitos não significam nem uma ideia de Brasil, nem uma ideia de programa, de nada. São partidos, para vocês terem uma ideia, e vocês sabem melhor do que eu, partidos que estão no governo, em todos os governos, desde o governo Sarney, que não saem do governo, porque o objetivo deles não é construir um novo Brasil, não é desenvolver as grandes potencialidades do Brasil, não é formular políticas públicas capazes de oferecer sonhos à população brasileira. O objetivo dele é estar no governo, é ter uma fatia do orçamento. Então, esta deformação que nós temos no Brasil, porque nós temos no Brasil hoje, observe, do ponto de vista político, ela gera essa falta de sonhos que o eleitorado tem hoje em relação a nossas forças. Nós temos no governo hoje pessoas que apoiaram o Bolsonaro, sabe, com toda a visão golpista que ele teve, no primeiro e segundo turno das eleições presidenciais. E no primeiro mês do governo tinha 2, 3 ministérios, tinha e tem 2, 3 ministérios na esplanada. Esta aberração, que é exclusivamente brasileira, porque se você for ao Paraguai, ao Chile, à Argentina, ao Uruguai, que acaba de eleger um presidente de centro-esquerda, quando eles perderam a eleição, nunca foram lá no governo. E nem a direita de lá vai para o governo da esquerda quando ganha.
Esta aberração é uma aberração que tem consequências muito graves e que, inclusive, a imprensa brasileira trata isto como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu nunca vi quem escolhe, não é o político que escolhe estar na oposição ou no governo. Se você perde a eleição, devia estar na oposição. Se você ganha a eleição, você tem responsabilidade de fazer um governo e de alavancar um governo. Aqui é tudo o contrário. Então, isto também atrapalha muitíssimo. Nós temos hoje um Congresso que executa uma parte do orçamento significativa com uma pulverização excessiva em função de reeleição de parlamentares. Não temos um Congresso voltado para discutir as coisas estratégicas que o Brasil tanto precisa, não. E essa pulverização não é da natureza do regime presidencialista. O regime presidencialista, quem executa o orçamento quem executa o orçamento é o poder executivo, seja municipal, estadual ou nacional. Então, temos uma série de coisas, temos problemas institucionais entre os poderes também, que são bastante razoáveis e que atrapalham o funcionamento do país. Ou seja, os desafios que nós enfrentamos hoje são desafios monumentais e que empobrecem a democracia brasileira. Ela vem perdendo densidade desde os anos 2000, e foi exatamente por isso que surgiu em 2018 uma quase desmoralização de todo o sistema político, que um cidadão que era deputado há 28 anos, que nunca teve a menor expressão no exercício dos seus mandatos parlamentares, chega à presidência da República com ideias estapafúrdias, sem recurso financeiro e sem tempo de televisão, desafiando as principais lideranças do país. Então, o que nós estamos a viver hoje é resultado de muitos erros que foram praticados pelo sistema político brasileiro, pelos quais todos nós somos responsáveis. Eu não estou excluindo o meu partido, não. Todos somos responsáveis e precisaríamos ter consciência disso para tentarmos melhorar o sistema brasileiro com um sistema político com um número bem menor de partidos, 5, 6 partidos, com partidos políticos, ideológicos, programáticos, politicamente bem orientados, para que a população pudesse fazer a diferença, quem é quem, o que cada um quer fazer exatamente ao chegar no governo. E o que nós estamos a assistir, já faz muito tempo, é se chegar ao governo sem apresentar sequer um programa detalhado de governo, em todos os níveis. Então, esta deformação política, ela explica muito da crise política que nós vivemos e do perigo que corre a democracia brasileira, que é enorme e não é só a brasileira. A democracia ocidental, em todos os lugares, está sofrendo consequências graves da falta de renovação, da falta de criatividade e a falta de capacidade de renovação da própria democracia e das limitações a que ela se impôs ao longo desde a Segunda Guerra Mundial e, portanto, do excessivo poder econômico sobre a política e o empobrecimento da política. Às vezes eu penso que os políticos renunciaram a fazer política e estão fazendo a política que é ditada para eles, nem sempre de dentro do país para ele próprio, seus interesses, às vezes de fora, e às vezes de dentro por certos poderes que não são exatamente políticos. Presidente, já que o senhor citou essa questão das emendas, vou perguntar sobre isso. O ministro Flávio Dino, que é um egresso do PSB, né, é responsável por uma decisão agora que, até o momento, né, mantém suspensa a execução das emendas parlamentares, pelo que o ministro aponta que há falta de transparência, de rastreabilidade em algumas dessas emendas. Qual que é o senhor tem alguma opinião sobre essa demora em resolver esse impasse, dado que o Congresso aprovou há pouco tempo aquele projeto de lei regulamentando as emendas, o presidente Lula já o sancionou? Qual que é a sua opinião sobre isso? Em primeiro lugar, você veja aonde está a crise da política. Quando não se exerce a política plenamente, quando os poderes não exercem ou não exercem as suas competências exatamente, isso vai cair no Supremo Tribunal Federal. Isto era para ser resolvido no Congresso, entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Isso foi levado, e muitas outras questões estão sendo levadas ao Supremo, pela incapacidade do Congresso Nacional e do próprio Poder Executivo resolver determinados problemas. Isso é um assunto político, um assunto do Congresso Nacional, um assunto do Poder Executivo. Ok, foi levado para lá, foi tirado. E a questão das emendas não é uma questão apenas de transparência, ela pode estar muito transparente
e não resolveram absolutamente nada. A questão das emendas é uma questão institucional de que no presidencialismo, a execução do orçamento e um planejamento estratégico de desenvolvimento requer que seja executado pelo Poder Executivo. O Poder Legislativo, ele tem a capacidade e a competência de, quando recebe a proposta orçamentária, por exemplo, mudá-lo 100%. Não há nenhum problema que mudasse. O problema é não mudar em função dos seus interesses, é mudar em função dos interesses do país. Não é? Ele pode mudar não por emendas, ou pode ser uma emenda mudando 100% do orçamento. Essa é a competência do Congresso Nacional. Mas ela tem que obedecer a um projeto nacional de desenvolvimento, exatamente para dizer para onde vai esse recurso, para ter transparência, pensando grande, pensando o país e não pensando apenas as eleições. E o que nós vemos hoje muito é se pensar muito mais eleições do que os interesses do país. Essa aqui é a questão central que nós enfrentamos hoje, e é muito difícil de ser resolvida, porque não há, inclusive, ninguém discutindo este aspecto. Então, essa questão de temas políticos caírem do Supremo Tribunal Federal também revela a fraqueza da política e quase a renúncia dela, porque essas questões que o Supremo decide deviam ser decididas pela competência própria do Congresso Nacional. O Supremo é um órgão judicial, o judiciário não é um órgão do judiciário, não é um órgão para decidir sobre políticas públicas. Política pública se discute no Executivo e no Legislativo. O ministro Flávio Dino, deixa eu só emendar uma perguntinha rápida, Luci. O Sim, sim. ministro, o ministro Flávio Dino já falou no passado, recentemente até, na verdade, presidente, que ele vê a possibilidade, ele vai inclusive sugerir que o Supremo se debruce no ano que vem a rediscutir o tamanho que as emendas parlamentares ganharam no orçamento. O senhor concorda com isso? Olha, não sei como é que vai discutir isso, porque esse assunto, como eu disse, é um assunto do Poder Executivo com o Poder Legislativo. As emendas até o governo passado eram bem menores. Não sei se vocês lembram, elas passaram a ser 50 milhões agora nesse governo, por um acordo com este governo, com o governo do presidente Lula. Não é? E isso deve ser realmente uma decisão política. Se o governo concordou com isso, não sei por quê. Eu fiquei meio estupefato quando soube dessa notícia, já faz no início do governo. Mas não deveria ser. Então, não vejo que isso seja assunto do Supremo Tribunal Federal. Sinceramente falando, eu não vejo isso. Eu sou muito crítico à ideia do poder político abrir mão da sua capacidade de decisão e de fazer valer o poder que tem o Congresso Nacional de maneira adequada. Ainda sobre esse tema das emendas, e acho que o senhor até meio que respondeu isso, mas eu quero reforçar a pergunta. Recentemente, muitos parlamentares, deputados, senadores condicionaram a votação de matérias lá no Congresso, matérias importantes, né, ao desfecho desse caso das emendas. Né? Aí a gente tem o orçamento atrasado, a LDO atrasada, e eles dizem que as coisas só vão ser destravadas quando realmente a liberação das emendas ocorrer. Qual a sua opinião, presidente Carlos Siqueira? Veja, o Congresso e os parlamentares, eles têm suas decisões, nós precisamos respeitar, mas eu acho que o problema está mais atrás. Na hora que se admitiu elevar a este patamar o valor das emendas, devia ter se pensado que isso não seria razoável, né? E essa decisão não foi do parlamento, essa decisão foi do Poder Executivo num acordo com eles. Porque se você olhar até o governo anterior, o valor das emendas é 16 ou 18 milhões de reais por ano, que já era alto, a meu ver. Ela passou de 50. E quando você vai examinar a execução das emendas parlamentares, você vai ver que tem parlamentares que recebeu 80, 70, até 100 milhões por ano de emendas. Quando você junta o recurso, você veja, até um problema para os governadores, porque quando você olha um estado pequeno e tem um orçamento pequeno, correspondente ao seu tamanho, ao seu desenvolvimento, à sua economia e tal, você vai ver que entra mais recursos de emendas parlamentares quando você soma o conjunto dos parlamentares daquele estado, do que o governo tem disponível para investimento no próprio estado. Então, isso exacerba também a representação dos deputados federais nos estados,
Tem coisas positivas através da emenda? Tem. O problema dela reside exatamente na impossibilidade, na pulverização e na possibilidade delas atenderem a um projeto de desenvolvimento nacional estratégico, em que as coisas, em que o recurso seja sendo desenvolvido para coisas que no futuro nos dê uma resposta importante, como já aconteceu em outros momentos do Brasil. Então, isso eu penso que precisamos ter isso em mente, ter uma visão crítica sobre isso e agir sobre essas questões na medida da força política que cada partido, que cada presidente da República, cada governo tenha ou venha a ter. Presidente, um último assunto. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns dos seus aliados por causa de uma suposta tentativa de um golpe de Estado já lá em 2022 e 2023 contra o presidente Lula. Como que o senhor recebeu o conteúdo desse relatório da PF, que se tornou público nessa semana? E, enfim, o que o senhor achou da repercussão que teve no meio político sobre o andamento desse caso? E o risco para a democracia também, obviamente. Bom, a surpresa, eu estava até de férias fora do país e fiquei sabendo, ainda estava fora, depois cheguei. Eu vejo, eu penso que quem é do mundo da política, e mesmo a população em geral, que assistiu o governo do Jair Bolsonaro, não tem a menor dúvida que ele permanentemente articulou a possibilidade de um golpe, né? Ele falava isso mesmo. Ninguém esquece aquele 7 de setembro, em que milhares de pessoas estavam na esplanada dos ministérios, e ele de cavalo para lá e para cá, e que pregavam um golpe, esculhambava com as instituições, com o Supremo Tribunal Federal, com o ministro Moraes, com outros ministros e tal. A surpresa, para mim, no caso, foi apenas um projeto de assassinato de autoridades, tanto do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Moraes, assim, que realmente me surpreende por duas coisas. Primeiro, porque se está projetando um golpe, pode-se fazer um golpe sem matar autoridades, né? Aliás, dos golpes do Brasil, nós conhecemos muitos golpes no Brasil e não temos notícia de que teve que matar autoridades as mais altas do país, né? Isso realmente é surpreendente. Mas mais surpreendente ainda é que isso tenha sido posto num papel, ou tenha sido posto em grupos de WhatsApp, o que seja, de comunicação, um projeto tenebroso desse. Porque isso também revela o grau de precariedade que essa gente tem, né? Porque, francamente, se você pensar em matar alguém, um projeto desse teria que ser discutido tão secretamente que isso jamais poderia estar escrito em algum lugar. Isso me impressiona sobremaneira. Esses generais são capazes de discutir coisa dessa gravidade e pôr no papel, francamente, onde chegamos? Parece que todos os níveis de institucionais se precarizaram muito em nosso país, porque é inaceitável. E claro que é inaceitável, com morte ou sem morte, qualquer tipo de golpe é inaceitável, porque nós precisamos lutar pela liberdade, pela democracia, pela renovação da democracia, por melhorar os aspectos de funcionamento, os aspectos e os objetivos da democracia brasileira, que, aliás, estão muito ofendidos e muito precários mesmo, começando, como eu falei, pelo sistema político, mas também os objetivos a serem alcançados. Ou seja, nós temos um empobrecimento da política visivelmente que precisa ser melhorado. Nós temos que admitir isso. Isso não significa ter que acabar com a democracia, muito pelo contrário. Nós temos que alterá-la profundamente, porque a democracia, como dizia Togliatti, não é uma democracia, é um sistema de mudança sem fim. Ela tem que estar permanentemente se renovando, tem que estar permanentemente se comunicando com os eleitores para tomar rumos diferentes que correspondam às expectativas da sociedade brasileira. Mas é extremamente condenável esse projeto, que nós sabíamos que existia de golpe, foi evidente durante todo o governo Bolsonaro, mas essa proposta de assassinato ela é inaceitável, é abominável e foi feita da maneira mais precária e inesperada que possa ser feita por gente supostamente que deveria ter alta qualidade. Presidente Carlos Siqueira, a gente vai terminando aqui essa entrevista. Muito obrigada pela sua disponibilidade, né, pelo seu tempo em conversar
sobre temas tão importantes com a gente. O canal segue aberto para a gente ter outras conversas. Agradeço também ao Bruno Nogueirão, que fez essa ponte remota, ao Gabriel Hirabase, que dividiu essa conversa comigo, e a gente fica por aqui. Até um próximo papo com o editor.